Olá, estamos de volta ao nosso curso de algoritmo e hoje nós vamos ver a aula 5. Na aula 5, nós vamos falar sobre repetição. O que são repetições em relação à lógica de programação? Repetições são comandos que a gente usa quando a gente quer fazer como se fosse uma série de sequência repetida, um looping, certo? Enquanto na aula passada a gente falou sobre o if e o else, e aí toma a decisão e analisa para qual lado vai, no caso do comando de repetição, nós percorremos um objeto como se fosse uma lista. Pensa numa lista com 10 passos. E aí eu vou percorrer essa lista até o final. Isso a gente chama de looping. Então, aqui no resumo da aula, fala assim, ó. Deixa eu mudar para o code que fica melhor para ler. Então, dizemos assim, que a repetição em algoritmos é equivalente às estruturas de loop nas linguagens de programação. O loop é uma estrutura de repetição que avalia uma condição. Ou seja, é um comando que faz um loop repetir um código enquanto uma condição for verdadeira ou falsa, depende do que você precisa. Então aqui ele fala, imagine que você precisa executar um loop e testar a cada passada se a variável x vezes é maior ou igual a 5. Então, um exemplo de um pseudocódigo seria esse, um algoritmo, para fazer isso aqui que ele está pedindo. Entenda que ele vai percorrer um tanto de vezes e testar se essa condição aqui é verdadeira. Ou seja, o 5 está aqui contido na variável, certo? Então, se tiver o 5 ou algum número maior que 5, isso vai tornar a condição verdadeira. Aí no exemplo ele explica para um número de vezes, começando do 0, até que isso seja verdade, contando de 1 em 1. Então faça isso. Então a cada passagem ele vai executar esse código que está aqui dentro. Na primeira passagem ele vai criar essa primeira variável e vai atribuir valor a 0. Depois, quando acabar, ele não vai terminar o código aqui, ó. Ele vai voltar para a linha 7 e vai continuar de novo. E ele vai fazer isso até que essa condição aqui seja verdadeira. Então, o loop também pode ficar executando enquanto uma condição é ou não é satisfeita. Você pode querer testar se alguma coisa é falso ou se alguma coisa é verdadeiro. Tanto faz. Quem vai decidir é o programador de acordo com o que ele precisa testar, né? Então, nesse outro algoritmo, a gente vê que ele inicia, cria uma variável b, recebendo true, e ela é do tipo boolean. Depois tem uma outra variável, chamada c, que recebe 0, e é do tipo integer, ou inteiro, né? E aí ele tem um processamento aqui na linha 17, ó. Enquanto b for diferente de falso, faça tudo isso que está aqui. Então, toda vez que quando ele passar aqui e b for verdadeiro, enquanto o b for verdadeiro, ele vai passar aqui. Ele vai ficar aqui enquanto o b for verdadeiro. Se ninguém definir em algum momento que o b vai ser falso, ele nunca mais vai sair daqui. Vai ficar um loop infinito aqui. Então, o enquanto aqui, ele
faz essa passada de vezes pelo objeto enquanto essa condição for satisfeita. Ou seja, B aqui é true, certo? Aí ele está perguntando assim, ó, ele está falando, enquanto B for diferente de falso. Se é diferente de falso, então é true. Aí, como o B já tem true ali, já vale true, então o enquanto ali ele fica satisfeito. Ele fala assim, ó, enquanto for isso verdade, eu vou ficar aqui eternamente. Até que isso se torne falso. Enquanto não tornar falso, eu vou ficar aqui, ó, eternamente. Nesse looping. Até agora nós vimos, então, 2 loopings e tem mais um. Certo? Só que esse aqui, ele é um pouquinho diferente. Porque esse daqui, ele nem fica executando um número de vezes pré-definido por nós. Nem fica executando automaticamente enquanto for verdadeiro ou falso. Mas ele fica executando uma série de blocos caso alguma das condições seja verdadeira. Por exemplo, esse é um exemplo do comando switch. É como se fosse um desvio. Aí o algoritmo começa aqui no início e define uma variável e recebe uma conversão de inteiro no número de π. Então, π está sendo convertido para inteiro e vai ser atribuído a x. Beleza. Aí está dizendo aqui, ó, na linha 29, desvio, ou seja, switch x. Ele vai fazer um teste com x. Ele vai falar assim, ó, no caso de x ter 1 lá dentro, lembra que x é uma variável, é uma caixinha que ele fica lá no computador. Lembra da primeira aula? Se tiver 1 lá dentro da caixinha, ou seja, lá em x, imprima isso aqui, ó, e pare. Mas se não for isso, pode ser 2 também, que está lá dentro da caixinha. Se for 2, você pode fazer isso aqui e pare. Mas eu acho que talvez tenham 3 lá na caixinha. Se tiver lá, você faz isso aqui e para. Caso não tenha nenhum desses valores, se por acaso tiver um desses valores ou não tiver nenhum dos valores que foi testado, essa linha default ela vai ser impressa também. Ó, é assim, ó. Se tiver 1, vai imprimir isso aqui e isso aqui. Então, no final, depois do terceiro caso, ele exibe aqui um default. Esse default, ele será executado havendo ou não o valor de x descrito. Correto? Então, se tiver 1, ele vai imprimir também o 1 e vai imprimir no final isso aqui. Então, a gente viu que dá para fazer algum tipo de looping em objetos na nossa programação para que ele possa percorrer a lista. Pensa comigo. Quando você estiver programando, você não vai precisar criar variáveis. Tem um tipo de variáveis que você também vai precisar criar muito, que são como listas. Entendeu? Porque às vezes uma variável, ela não é só uma variável, ela é um pacote cheio de variáveis dentro. Meio que isso. Imagina que é uma super variável com várias variáveis dentro. Certo? Então, às vezes, a gente precisa percorrer todos esses subpacotes para procurar algum dado. Então, esses comandos de repetição que a gente viu hoje nessa aula, eles servem justamente para isso. Então, a gente vê que tem pelo menos 3 formas. O comando para, ele representa o for na linguagem de programação. Para de um número até outro, faça isso e isso. Então, ele vai fazer a primeira, a segunda, se for o número final for 3, ele vai fazer 3 vezes. Entendeu? Sendo que ele começa do 0. 0, 1, 2. Mas aí vai depender da condição que você bota aqui no meio. Se ela for cumprida. Aí, o segundo é assim, ó. É uma coisa que você vai usar para quando você não sabe
o tamanho do objeto, entendeu? Você não tem noção. Ali no for, ele fala assim que vai de um número até outro, rodando aquilo ali que tem dentro. No enquanto, a gente já não sabe, é indefinido. Por isso que a gente fala enquanto. Por exemplo, imagina novamente uma lista. Você não sabe o tamanho da lista. E você precisa percorrer essa lista. Você vai percorrendo. Enquanto não terminar a lista, entendeu? E aí o programa, ele vai de linha por linha e ele vai checar. Ele mesmo vai se encarregar de ver qual é a última linha. Quando tiver na última linha, ele vai dizer para você que acabou e vai mandar o que você pediu a ele na tela. Certo? E o switch, ele é o caso para quando você já sabe as possíveis casos, né? Então, caso seja o 1, imprima isso e pare. Caso seja o 2, imprima isso e pare. Caso seja o 3, imprima isso e pare. E sempre será executado o default no final, entendeu? Mesmo se não for nenhuma das três aqui, o default ele vai ser mostrado no final, correto? Então, essa aula era sobre isso, laços de repetição em algoritmo. Eu espero ter ajudado você e contribuído para sua carreira. Não esquece de dar o like e ajudar muito o canal e me incentiva a criar mais vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima.